Agora sim, André, agora tá um Nossa, pouco agora melhor. você troquei até a máscara, que aquela o pessoal tava reclamando que não dava para ouvir direito, né? Ah, tá. É mais abafada, né? Sim, sim, agora está Então, bem melhor a conexão. Voltando então, André, você pode explicar desde o início lá a questão dos casos, né? Então, hoje teremos alguma atualização até o final do dia, né? isso. Então, assim, até algumas pessoas vão estranhar, porque vai ser assim, gente. Diariamente nós vamos ter novidades. Uma, aqueles casos que estariam suspeitos ontem, nós fizemos alguns coleta hoje. Apareceram mais pacientes com sintomas que nós também já pudemos testar hoje. Então, até o final do dia, nós já vamos poder levantar e mensurar o número de casos que nós temos a mais de positivos. Mas eu posso afirmar que nós já temos mais casos do que ontem. É, Então, o que a gente pode observar é que o número de casos está aumentando, né? Lógico, a gente já esperava isso, é um aumento dentro do esperado. Lembrando que para cada caso confirmado, supostamente nós tenhamos mais 6 casos. Então, não está nada fora daquilo que a gente imaginou que um pudesse padrão. acontecer, né? Temos os Sim, profissionais que foram afastados ontem também, que a gente sabe que muitos estão com sintomas de gripe, então a gente também não sabe o que vai acontecer. Alguns já vão poder fazer a coleta de PCR amanhã, que no caso de profissionais da saúde não é teste rápido, né? A gente dá preferência para o PCR, para a coleta de suave, né? Então, diariamente nós vamos ter atualizações e hoje nós realmente já temos mais casos confirmados. e esses casos vão ser confirmados no final do dia no boletim da própria prefeitura, né, André? Isso, Isso é bom exatamente. esclarecer. Agora, voltando naquele assunto do pessoal, né, que está comentando com relação, meio que crucificando aí essa família, né, que seria o primeiro caso do coronavírus no município, né? E a gente sabe que reuniões aconteceram em várias casas, né, em vários locais, e às vezes, por sorte, né, essas pessoas que se reuniram não tiveram a infelicidade de ter a contaminação, o que acabou não acontecendo com essa outra família, né? Explica um pouquinho sobre essa situação e sobre esses boatos que estão circulando nas redes sociais sobre esse primeiro caso. Então, na verdade, assim, é um momento em que, primeiro, nós vamos continuar mantendo em sigilo, como isso é lei, né? Não é nem só uma questão ética, o nome de todos esses pacientes. Obviamente, Arapoti é uma cidade pequena e as pessoas, existem aquela dedução. Imagina que é fulano, imagina que é ciclano, tenta descobrir quem é, né? Existe um desespero para saber nome, imaginando que se eu souber eu consigo me cuidar melhor. E é o contrário, preciso me cuidar independente. Em relação à suposta reunião, ao suposto culto, o que eu tenho a dizer em nome da secretaria é que independe do que ocorreu, né? Reuniões, aglomerações, isso está tendo o tempo todo. O que mais existe aí são pessoas publicando encontros para assistir live de cantores e fazendo churrasco, pessoas que publicam noite da pizza, noite do vinho, sexta, quarentena, quarentena, estamos como? Todo mundo está Sim, fazendo reunião. O que a gente mais recebe de denúncia é referente a churrasco, a aglomeração. Então, existe o problema da aglomeração, por isso que existe a proibição? Existe, isso é fato. Mas cada pessoa tem que ter consciência e responder pelos seus atos. Então, o que eu posso dizer é o seguinte: essas pessoas que estão se contaminando, nem todas eu posso dizer que são da mesma família, né? sim, Houveram reuniões independente, porque um pode contaminar o outro, não só em reunião. Então, descobrir onde exatamente as pessoas se contaminaram é algo muito complicado para a gente falar, para a gente determinar. exatamente. O vírus, lembrando, ele é invisível. Então, para a gente dizer, lembrando também que é uma doença que existem pessoas que adquirem o vírus e o transmitem e são assintomáticas. Então, a gente não tem Exatamente. como garantir que essa pessoa se contaminou em determinado local, né? Isso é muito precipitado e muito sério. Então, essas acusações de reuniões, a gente precisa ter muito cuidado e muito bom senso, porque todo mundo está se reunindo, né? Ontem eu até comentei, eu até falei, e isso eu tenho falado diariamente,
isolamento e distanciamento não é porque eu trabalho com a Michelle e com a Sabrina que elas podem jantar na minha casa, né? Isso não é isolamento, não é manter o distanciamento. No ambiente de trabalho, supostamente, você vai estar o tempo todo de máscara, você vai estar mantendo as condições de higiene do seu ambiente de trabalho muito mais efetivas e eficazes, enquanto que na sua casa você vai estar no momento de relaxamento, você não vai participar de um churrasco, de uma rodada de pizza, tomar cerveja de máscara, né? Você não vai participar de um café, de nada de máscara. Então, assim, em casa é um ambiente onde você não vai ter as mesmas... você não vai... Nem todo mundo vai higienizar o seu domicílio com hipoclorito a 1%, como a maioria dos estabelecimentos tem feito. Então, assim, a gente precisa parar de olhar e acusar o outro. É necessário, num momento como esse, cada um reconhecer os seus erros. Cada um cada um reconhecer os seus erros e tentar não fomentar ainda mais a situação dessa contaminação. Realmente eu estou bem preocupada porque essas pessoas que se contaminaram, elas estão sendo crucificadas em rede social. E isso Exatamente. É muito negativo. Esse é o perigo. Isso atrapalha muito o nosso trabalho, atrapalha muito. Gente, qualquer um de nós, amanhã pode ser eu. E se eu me contaminar amanhã, vai estar em rede social que eu me contaminei, que, nossa, André é da vigilância, sabe, Zé, eu posso me contaminar sim. Amanhã, qualquer enfermeiro, qualquer pessoa na linha de frente, amanhã pode estar contaminado. Qualquer pessoa que foi fazer uma compra pode se contaminar. Então, assim, vamos parar de tentar culpar uns os outros, encontrar um culpado. O novo coronavírus está aí, está aqui. Não sabemos exatamente quando ele chegou e nem quem trouxe. Então, é o momento da gente parar de postar coisas negativas em rede social, né? A gente precisa começar a postar coisas mais sensatas, né? Tentar ajudar, somar. É um momento que a gente só vai conseguir ter sucesso se a gente trabalhar em equipe, e cada um fazendo a sua parte. E não necessariamente eu tentando acusar o outro. Gente, a pessoa não tá doente porque quer. Ninguém escolhe ficar doente. E aí eu fico imaginando se a gente começasse a divulgar o nome de todo mundo que é doente no município com tantas outras coisas, onde isso pararia, né? Exatamente. Então, assim, eu até faço questão de repetir. Eu sei que muitas pessoas se revoltam com isso, mas assim, vamos cada um se cuidar. Se todo mundo evitar sair de casa, se todo mundo higienizar as mãos, principalmente utilizando o álcool a 70, quando sai do carro, quando entra no carro, antes de um banheiro, depois de ir no banheiro, utilizar a máscara de maneira adequada, fizer a higienização da máscara de maneira adequada, descartar a máscara de maneira adequada e não jogar no meio da rua. Se cada um fizer isso, nós vamos ter sucesso. Agora, não dá pra gente ficar apontando, porque quem aponta hoje, amanhã pode estar doente, né? Exatamente. Então, assim, vamos tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Para que essas pessoas, né, amanhã não se sintam mal, gente. Porque é muito ruim para quem já está doente, para quem está sendo monitorado, ainda ter que ficar o tempo todo lidando com essas acusações infinitas em rede social, que não leva ninguém a lugar nenhum, não soma, não acrescenta nada, não ajuda, ao contrário, só atrapalha. Então, eu acho que é um momento da gente se unir. André, a questão também, teve um rapaz aí que teve que gravar um vídeo, que ele é enteado de um funcionário lá da UBS da Vila Romana, e teve que gravar um vídeo porque estavam falando que todos os funcionários estavam com coronavírus, que todo o posto tinha sido interditado, né, que tinha sido fechado, e aí ele fez um vídeo, gravou, relatando, né, as fake news que ele estava sofrendo, né, a acusação, eles mesmo sem ter já estavam acusando ele que ele estava disseminando na igreja, que estava disseminando no trabalho. Então ele estava relatando a situação. Você vê como que fica, né, essa questão complicada, né, de você acusar sem saber, né, uma pessoa.
É muito sério isso, sabe, Diego? Até porque, assim, primeiro, o posto da Vila Romana não foi interditado, tanto que ele está aberto, né? O que aconteceu? Alguns funcionários que estão... Quem teve contato, se eu tiver hoje com dor de garganta, eu vou me afastar do trabalho. Não porque eu tive contato com o caso confirmado, não porque eu quis ficar doente, mas por precaução, por ser trabalhador de saúde, por estar por estar na linha de frente, a gente se afasta para não expor toda uma população a um risco. Então, estes funcionários que estavam com sintomas respiratórios foram afastados. Né? Tem um funcionário da vigilância que também foi afastado porque está com sintomas de gripe e não porque teve contato com este caso. Então, assim, as pessoas precisam começar a ter responsabilidade sobre aquilo que elas postam e sobre aquilo que elas falam. Porque justamente elas atrapalham toda a vida de trabalho, toda a vida social de outras pessoas, né? Eu acho muita hipocrisia, e me perdoe o termo, mas assim, como que eu vou pegar coronavírus? Coronavírus é um vírus, né, da família coronavírus, é um vírus novo, uma mutação, que causa gripe, né? Que este novo coronavírus causa uma gripe chamada Covid-19, que como complicação leva o paciente a poder ter uma pneumonia viral, né? E que é difícil de tratar, porque não tem uma medicação específica que combata aquele vírus. Até aí, tudo bem. Como eu vou entrar em contato com o vírus? O vírus, ele é transmitido por gotículas, pelo que a gente chama de aerossóis, que são minúsculos, né? Não, são invisíveis, né, a olho nu. Eu não consigo enxergar. Então, quando eu estou conversando, quando eu estou falando, querendo ou não, eu acabo produzindo aerossóis e acabo exaurindo esse vírus. E aí, o que vai acontecer? Se a pessoa tocar uma superfície que estava com vírus, ela vai se contaminar. Se tocar uma maçaneta, se eu coloquei a mão no meu olho, no meu nariz, na minha boca, e não higienizei as minhas mãos e toquei uma superfície, este vírus vai ficar ali naquela superfície. Então, é assim que eu me contamino. O que eu preciso fazer para não me contaminar? Higienizar minha mão. E limpar minha mão antes de tocar qualquer superfície. E depois que eu toquei. Se eu tiver que abrir uma maçaneta, o ideal é que eu abra essa maçaneta, higienize as minhas mãos com álcool 70, higienize essa maçaneta, né? Jogue fora o papel, passe álcool 70 nas minhas mãos e entre para o meu ambiente de trabalho. Saí, tive que trabalhar, vou chegar na minha casa, eu não vou entrar com o meu calçado na minha casa, né? Eu vou tirar o meu sapato, né? Vou higienizar o meu sapato depois que eu higienizei, eu lavo as minhas mãos, tomo banho, lavo a roupa separadamente, diariamente, né? Máscara, é para ser higienizada as máscaras de tecido, higieniza com água e sabão. As que são de cor clara, coloca na solução de que boa, de hipoclorito, né? E assim a gente vai lidando com esse vírus diariamente, que não vai sair daqui, não vai acabar hoje. Nós não vamos sair dessa pandemia o mês que vem, a semana que vem. A tendência é que a gente tenha que aprender a conviver com esse vírus, assim como nós aprendemos a conviver com o vírus da influenza H1N1, que também ocasionou uma pandemia, que não tem nem comparação com essa no ano de 2009, né? Mas também foi um vírus respiratório, né? Também tinham as mesmas precauções. Só que o que nós fizemos? Nós esquecemos quais eram essas precauções e deixamos de cuidar, deixamos de nos cuidar, né? Então, eu acho que ao invés da gente ficar disseminando ódio em rede social, a gente deve disseminar orientação de higienização, né? Verificar se alguém não tem condição de comprar produto de higiene e, de repente, fornecer, né? Dar um sabão, um sabonete, algo de higiene para um vizinho que talvez não tenha, né? Talvez isso a gente vai ajudar muito mais do que se a gente ficar disseminando raiva. A gente precisa aprender nos momentos de crise. E se a gente continuar tendo esse tipo de pensamento, de acusar sempre o outro por um erro que pode ser nosso, a gente não vai sair do lugar. A gente só vai piorar e nós vamos ficar aqui na saúde secando gelo. Entendeu? É verdade, verdade. André, com relação aos cuidados, né? Se a pessoa que tem os cuidados, né, faz a higienização sempre com álcool em gel, lava as mãos corretamente, usa máscara,
o risco de contágio dela é baixo, né? Isso, é baixo. Desde que ela faça da maneira correta, Diego. O álcool a 70%. Primeiro, o álcool precisa ser na diluição de 70%. 70%. Não pode ser outro tipo de álcool nesse momento. A fricção, passar o álcool nas mãos, precisa ser por pelo menos 20 segundos. Não adianta só passar como se fosse hidratante. Sim. Eu preciso esfregar, eu preciso fazer fricção por pelo menos 20 segundos, né? Então, isso que é higienizar as mãos com álcool. A máscara, ela é eficaz, como eu já falei, tampando boca e nariz. No queixo, o queixo não transmite aerossóis de maneira nenhuma, né? É a boca e o nariz. Não adianta eu retirar e deixar na orelha, não vai resolver, né? Preciso colocar, não vai resolver eu tocar a frente da máscara para ajustar o meu rosto. Não posso também, porque a frente da máscara está contaminada, né? Contaminada por quê? Pelas gotículas do outro. Exatamente. Dentro da máscara está contaminado com as minhas gotículas. Então, tirei a máscara, vou guardar, eu não posso colocar a máscara em qualquer lugar, porque daí eu vou estar contaminando a superfície. Então, a máscara, para você utilizar, você precisa tomar muito cuidado, né? As pessoas, eu vejo que elas não têm nenhum cuidado com a máscara. E isso facilita a transmissão do vírus. E isso eu tenho visto nas ruas. Hoje, nós andamos aqui no centro da cidade. Eu vou te dizer que 90% da população estava de máscara. Mas eu vou te dizer que 10% estava utilizando da maneira adequada. Muita gente utiliza a máscara errada, né? Muita gente utiliza a máscara, coloca a máscara que ela não está ajustada ao nariz. Fica com a máscara só ali tampando a boca. E aí a pessoa vai falando, a máscara vai caindo, aí daqui a pouco a máscara está no queixo, aí a pessoa se incomoda, ela pega na frente da máscara, sobe a máscara, né? Quem usa óculos, coloca a máscara, começa a embaçar, daí tira o óculos, daí coça o olho, daí limpa o óculos com a mão, daí coloca o óculos de novo. Então, assim, nisso que a gente precisa pensar. Nos cuidados com higiene, né? Reaprender. Nós estamos tendo que reaprender a viver, na verdade, a trabalhar, a lavar a mão, a tudo, né? Então, André, a questão da máscara de pano, essa máscara que a gente está usando, existe algum limite? É 2 horas o uso dela? Tem que trocar? Como que funciona? Essa máscara de tecido, ela só pode ser utilizada por 2 horas. Ela tem que ser trocada a cada 2 horas. Como a gente não joga ela fora, então o certo é você colocar ela dentro de um saquinho, né? E não reutilizar. Colocar na sua bolsa, trocar a máscara. Se você tem uma carga horária de 8 horas, você vai precisar pelo menos de 3 máscaras, 4 máscaras por dia, né? Então, assim, você vai guardar todas essas máscaras dentro da sua bolsa, chegar em casa, higienizar, lavar com água e sabão, deixar um tempinho de molho, deixar secar. Depois que secar, antes de reutilizar, você precisa passar com ferro quente, né? Aí depois ela tá pronta para o uso. Então, se uma pessoa me disser que tem só 4 máscaras, é impossível que ela esteja fazendo isso da maneira adequada, né? É um momento que ela tem que ter um número maior de máscaras. Se ela ficar 3 horas com a mesma máscara, não vai adiantar. A máscara dela vai estar permitindo que passe aerossóis porque ela vai estar molhada e ela vai estar soltando seus aerossóis também. Se ela estiver contaminada, ela vai transmitir. Por isso que um paciente contaminado ou suspeito de estar com o coronavírus, ele utiliza a máscara cirúrgica, que é essa máscara que eu estou utilizando aqui. O pessoal está perguntando o número de casos. O André já explicou que vai ser atualizado ao final do dia, né, André? Isso. Teremos, pelo que ela disse, teremos mais casos do que os 3 já anunciados hoje. Lembrando que a questão da condição, né? Como que estão essas pessoas que são suspeitas e que estão com o caso? Qual é o estado delas? Então, a maioria está bem, a maioria, os sintomas são muito leves, né? Nós temos um dos nossos casos que já são confirmados, né? Que foi o nosso primeiro caso confirmado, que ainda está hospitalizado, né? Não recebeu alta ainda, pelo menos até a última hora não havia recebido alta, mas os demais, os outros, estão
evoluindo bem. Mas a gente está monitorando, porque a gente não pode esquecer que a Covid-19, ela tem, infelizmente, o paciente, você imagina que ele está bem e de repente ele vai diminuindo a saturação, né? Ele vai piorando e acaba podendo desenvolver uma pneumonia viral. Então, a gente monitora, né? Atualmente estão todos em casa, estão todos bem. Já daqui a pouco, um dos casos que a gente já tem confirmados, que estão naqueles 3, já está no final já da sua fase de transmissão, daqui a pouco ele já está voltando à vida, à rotina normal. A população, quando ela sabe de um suspeito, de alguém que foi contato, eles ligam, denunciam se a pessoa está na rua, enfim. E aí vem uma coisa importante que eu gostaria que a população soubesse. Se um paciente é suspeito de um caso confirmado de coronavírus, ou se ele é um paciente confirmado de coronavírus, e a vigilância tem ciência de que este paciente saiu sem um motivo, porque, gente, às vezes a pessoa mora sozinha, não tem ninguém da família aqui, e essa pessoa precisa ir na farmácia comprar um remédio. Pelo amor de Deus, entendam que se a pessoa estiver com coronavírus e estiver com uma máscara cirúrgica, higienizado as mãos, ela vai entrar, pegar o seu medicamento e vai embora, e ninguém vai adoecer e se contaminar por conta disso. Isso pode acontecer. Entendi. Mas a gente orienta que isso aconteça em último caso, que a pessoa não saia. Mas se a pessoa sair de maneira desnecessária, saiu porque está passeando na rua, aí a gente pode intervir, chamando até mesmo a polícia para que ela cumpra o isolamento, que daí já não é mais um isolamento ou um distanciamento social, é um isolamento domiciliar, que daí é um isolamento porque é uma paciente doente, né? Aí a gente pode intervir de uma maneira mais rigorosa. E saibam que a gente monitora essas pessoas. Então, assim, a população fica muito achando que essa pessoa vai estar andando na rua, que a gente não sabe, a gente sabe sim. A gente sabe onde a pessoa está, a gente explica isso para a pessoa, a gente sabe se a pessoa está passeando. E quando eles vêm passeando, já nos ligam. É óbvio, gente, que pode acontecer de pessoas que tenham outras doenças. Vamos imaginar uma pessoa que tenha um transtorno mental e que pegue, não estou falando que é o caso, mas que pegue a Covid-19, que seja contaminado pelo novo coronavírus. Você manter uma pessoa com transtorno mental dentro de um domicílio e fazer com que ela entenda, não é fácil. Então, às vezes, isso pode acontecer. Então, todo mundo, por isso que eu falo que a gente precisa tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? Com aquilo que a gente posta, com aquilo que a gente publica, porque a gente tem responsabilidade sobre a vida do outro, né? Existem cidades, para você ter uma ideia, eu tenho um grupo das vigilâncias do estado, tem um outro que tem várias pessoas do Brasil, eles postam que existem pessoas que tacaram pedra em pacientes doentes, sabe? Que agrediram fisicamente, verbalmente. Em Jaguaraíba até um foi preso. Da mesma forma que eles têm feito com profissionais de saúde, né? Que, não, eu não vou atender fulano na farmácia porque trabalha com pacientes com coronavírus e eu não quero atender porque vai me transmitir doença. Eu falei, Jesus, permita que eu não passe por isso, porque eu nem sei o que eu faço, acho que eu enlouqueço, né? Porque é muito constrangedor e é crime, né? Você está cerceando o direito de uma pessoa. Por isso que não tem como sair contando quem está doente, porque senão a gente vai estar permitindo que essa pessoa seja agredida ou que façam ela passar por uma situação constrangedora da qual ela não precisa passar. Com certeza. André, como que está a fiscalização aí dos comércios, dos estabelecimentos? Vocês têm autuado alguns comércios que estão deixando de cumprir as normas estabelecidas pelo decreto? A gente percebe que alguns comércios aí o pessoal utiliza o álcool em gel, mas um álcool em gel parece que meio estranho, sabe? Tem um cheiro meio estranho. Eu sempre brinco, parece um cheiro de ovo podre, não parece aquele cheiro de álcool, quando a gente sente aquele cheiro de álcool mesmo, né? Porque agora, nessa época que tem de produto falsificado, né? Então, assim, recentemente nós fizemos uma autuação já em produtos que a gente ia receber, já notificamos, porque eu não posso autuar a empresa que não é daqui, né?
Então, se tem um fornecedor de um produto, eu notifico a Tecnovigilância, notifico via Notivisa, e as vigilâncias dos municípios, elas autuam as empresas. Então, é dessa forma que as vigilâncias, no geral, tentam combater a fraude na fabricação de produtos, principalmente de germicidas, bactericidas, de álcool e tudo mais. Aqui já houveram situações, sim, de estabelecimentos a gente encontrar produto que supostamente é falsificado, né? Mas que muitas vezes o dono do estabelecimento não consegue identificar. Então, a gente... e tá escrito ali álcool 70, e aí a gente não vê má fé por parte do proprietário da empresa, né? Então, aí a gente só consulta o registro daquele produto na Anvisa e vê que o produto não é um produto registrado. Então, o que eu recomendo? Todo produto, todo álcool 70, ele tem um registro. E se ele não tiver, ele tem um registro de isenção. Se você clicar no site da Anvisa e procurar pelo número do registro, você vai saber se o produto é legalizado ou não. Quem não conseguir fazer isso e quiser mandar uma mensagem, a gente faz porque é muito rápido, né? Então, muitas pessoas ligam, a gente faz, aí a gente... nesse momento a gente não apreende, porque realmente a gente não vê má fé, a gente viu que está rotulado. Agora, se a gente chega no estabelecimento, como já aconteceu, e encontra álcool embalado em embalagem de garrafa PET, né, de refrigerante, aí a gente apreende, abre processo, multa, interdita, e as ações da vigilância, elas continuam sendo rígidas, como a gente sempre tentou ser, né, obviamente, mas é lógico que agora a gente acaba sendo um pouquinho mais radical, porque é um momento em que todo mundo está muito exposto, né? Então, a função da vigilância em saúde, no geral, não só da vigilância sanitária, mas da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica, ambiental e saúde do trabalhador, é a prevenção e a promoção da saúde, né? Então, nós precisamos cuidar de todo mundo. Então, a gente não pode ser maleável nesse momento, né? A gente tem que usar muito bom senso. Então, não tem sido um momento, não tem sido dias fáceis, né? É muito complicado para todo mundo que está aqui na secretaria. Nós estamos tentando fazer o melhor trabalho que a gente pode. A gente tem muito apoio do secretário de saúde, que é uma pessoa que escuta muito a parte técnica. Tudo que a gente pede acaba acontecendo. Temos falha, sim, todo mundo tem, a gente não acerta 100%, mas quando a gente vê que a gente está errando, a gente tenta mudar a direção. Eu falo que, assim, a gente pode até mudar a nossa opinião, porque é tudo muito novo, mas a gente tenta não mudar o foco e a essência da vigilância, que é sempre olhar o todo, né? A gente não pode, é um momento que a gente não tem como olhar... como minimizar os erros causados por um estabelecimento se ele estiver expondo uma população a um risco. Então, assim, às vezes as pessoas pensam que a vigilância não fez nada, mas a gente tem feito sim, existem processos, todas as infrações a gente encaminha também para o Ministério Público, que daí lá o Ministério Público vai identificar se o erro cometido sanitariamente também se configura em um crime, né? Então, a população talvez não saiba disso, né? Quando um estabelecimento, ele, por exemplo, ele falsifica um álcool, né? Se a gente chega e constata que ele está falsificando álcool, ele está colocando água para render mais o álcool a 70 ali. E a gente evidencia isso é uma infração, é um crime sanitário, é uma infração, não um crime, né? É uma infração sanitária. E aí vem o processo administrativo sanitário. E aí vai para o Ministério Público, porque lá vai ser visto se aquela infração sanitária também se configura num crime. Então, para toda infração, é esse o procedimento que a vigilância precisa adotar. Isso está escrito, é um dos artigos do Código de Saúde do Estado do Paraná, e isso a gente sempre fez, né? Eu tenho cópia de tudo que a gente encaminha, a gente sempre trabalhou assim, e num momento como esse de pandemia, a gente usa muito bom senso, lógico, né? Porque não dá para a gente sair por aí multando e autuando todo mundo, mas a gente tenta fazer tudo com muita seriedade para proteção de toda a população, né? A gente tem muito apoio a todo mundo aqui da secretaria, todo mundo. Eu falo que todos os profissionais têm sido muito bons nesse momento,
né? Eu até aproveito para parabenizar todo mundo que está aí na linha de frente. Não tem sido um momento fácil. A gente está trabalhando, todo mundo tem medo, né? Não dá para dizer que nós somos super-heróis e que a gente não tem medo de nada. A gente tem muito medo, sim. Mas todo mundo precisa trabalhar, foi o que nós escolhemos como profissão. Então a gente tem que esconder um pouquinho o medo e pensar no próximo e pensar que a gente está aqui para tentar salvar vidas, né? Quando a gente trabalha enquanto vigilância e interdita, seja um produto ou seja um estabelecimento, a gente está fazendo aquilo para salvar uma vida em muitas situações, né? E é isso que às vezes as pessoas não enxergam e acabam achando que a gente está sendo grosseira, né? André, só para concluir, com relação ao procedimento da pessoa que está com sintoma gripal, ela tem uma tosse, ela tem uma febre, né? Como que é o procedimento? Ela deve procurar a unidade básica de saúde, o hospital? Como que vocês estão planejando isso aí para fazer uma triagem desse pessoal que pode estar com Covid? Qualquer pessoa que tiver qualquer sintoma respiratório, que tiver com coriza, com tosse, com dor de garganta, com febre, né? Pode procurar a unidade de saúde mais próxima da sua casa, a sua unidade de referência, o posto de saúde do seu bairro. Lá vai ter um técnico em enfermagem recepcionando esse paciente, identificando. É preenchida uma ficha de triagem, é através dessa ficha que a gente monitora esses pacientes. A partir do momento que ele preenche essa ficha e identifica que é um sintomático respiratório, que é uma pessoa com síndrome gripal, essa pessoa é encaminhada para uma sala, para um atendimento imediato e para ficar isolado dos demais. Se ela tiver de máscara de tecido, é fornecida a ela uma máscara cirúrgica. E aí ela vai ser atendida, todos os procedimentos serão realizados, notificada, aí vai verificar o tempo para coleta, se já está no início, se pode coletar PCR, se vai fazer teste rápido, a data, encaminhar para casa com todas as orientações, se a pessoa estiver bem, se estiver estável, se não, encaminha para o hospital, né? E aí, a partir daí, a vigilância epidemiológica começa a monitorar diariamente esse paciente, e depois que conforme esse paciente vai evoluindo e conforme vai chegando a data, é feita a coleta de material para detecção de vírus respiratório ou o teste rápido, né? E aí a gente continua a orientação junto com a vigilância em saúde, aqui com a vigilância epidemiológica. André, mais uma pergunta, o pessoal também questiona com relação a... Hoje ainda a questão do coronavírus, ele está controlado no município, né? Não houve aí uma transmissão comunitária, como falado, tá? Não. É uma transmissão localizada, digamos assim, né? Uma transmissão que não é comunitária, sempre a pessoa não sabe onde pegou, né? Isso, exatamente, né? Nós ainda não temos, graças a Deus, a gente ainda não está num período, numa fase de transmissão comunitária, A princípio, a gente imagina que a gente ainda está fazendo o levantamento epidemiológico, né? Nós não terminamos de monitorar, de montar a nossa historinha para ter certeza de que aquele primeiro paciente que nós tivemos a notificação é o nosso paciente zero, né? A gente tem que fazer todo um estudo epidemiológico para a gente descobrir o fio da meada, para a gente chegar no fator epidemiológico em si e tentar entender quem foi realmente o nosso paciente zero. Então, tudo isso depende de muito estudo, é demorado, muito detalhe, nós temos que ter muito tempo para fazer. E depois que a gente faz esse levantamento todo, que a gente consegue ter certeza de onde que a pessoa se contaminou fora, né? A princípio a gente entende que ainda é uma contaminação fora do município, seria como se fosse um caso importado, não seria uma transmissão local, a transmissão local é deste primeiro que possivelmente acabou passando para os outros, mas nós não tivemos ainda nenhum caso de transmissão comunitária, que é quando outra pessoa que não teve contato com aqueles que estão confirmados até o momento, aí é um caso de transmissão comunitária. E isso nós não temos ainda no município. André, uma pergunta do Marcos, ele quer saber de alguma dúvida, caso a pessoa tenha um plano médico, é o mesmo procedimento por não ter atendimento do plano no município? Na verdade, se a pessoa tem um plano de saúde, ela pode procurar primeiro qualquer médico que o plano dela
atenda, cubra, né? Esse médico, de todo jeito, também vai fazer o procedimento. Qualquer médico, qualquer plano, seja qualquer consultório público ou privado, ele é obrigado a fazer a notificação para vigilância, de toda forma. Então, o médico também vai atender, vai repassar para a vigilância, e aí vem a questão. Existem laboratórios que fazem o PCR e o SWAB, que os planos de saúde fazem. Aí, quando esse profissional encaminhou para a vigilância, a gente só vai avaliar se aquele laboratório está acreditado pela Anvisa, é um laboratório que a gente pode confiar como sendo um resultado positivo, aí sim a gente consegue fechar o caso, finalizar. Mas se a pessoa tem um plano de saúde, ela pode procurar sim o médico do seu plano, ela pode procurar um médico particular, né? Eu falei do fluxo de atendimento no SUS, né? No município. Sim. Mas se ela tem plano de saúde ou se ela quiser optar por uma consulta particular, ela também tem esse direito. Os profissionais todos, eles são informados, eles sabem que precisam comunicar vigilância, todos eles, todos os nossos profissionais, a gente tem um elo aqui muito bom, então os consultórios particulares, eles recebem todas as informações, todos os protocolos de atendimento, até uma obrigação da vigilância fazer isso, a gente repassa para todo mundo, tudo que está acontecendo, todo o manejo clínico, tudo é repassado para todo mundo aqui do município. André, a última pergunta é mais ou menos aí, quando que sai o novo boletim epidemiológico, horário aí? Hoje aí, até às 5 horas já saiu. Eu só vou acabar, a gente já fecha aí, a gente já faz. Então, André, a gente agradece você mais uma vez pela tua disponibilidade, parabenizamos pelo excelente trabalho que você tem feito pelo município de Arapoti. E vamos manter esse contato aí, né, através do Instagram, para a gente manter a população informada, né, com novas notícias sempre. Obrigado, viu, André? Eu que agradeço, muito obrigada. Até mais. Então tá aí. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Conversamos então com a nossa amiga Andréia Cristina Silva, ela que é a chefe da Vigilância Sanitária do município de Arapoti. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco, acompanhando essa transmissão ao vivo, e vamos manter esse contato direto com a Andréia, trazendo todos os detalhes sobre o enfrentamento da Covid-19 em nosso município. Uma ótima tarde para vocês e fiquem ligados aí na nossa página e a gente vai estar trazendo a atualização dos casos de Covid-19 em Arapoti. Vai rolar aquela festa e ter bebida pra valer. Bebida é na distribuidora Zero Grau. Desde o carvão até o gelo aqui você vai encontrar. Bebidas quentes e geladas, nacionais e importadas. Tem de tudo pra fazer do seu evento um sucesso. Distribuidora de bebida Zero Grau. Zero Grau. Distribuidora de bebida Zero Grau. Zero Grau.